Nós estamos aqui com o senhor Ivo Kohenburger, né? Exatamente. Ele é um parente nosso e ele, na década de 50, acho que foi isso, né? Mais ou menos em 1948, ele fez esse registro aqui ao lado do Frederico, né? Frederico Guilherme Kohenburger, que é o meu bisavô, né? Esse aqui é o seu Ivo, né? Ele fez esse registro junto ao túmulo do primeiro antepassado da família que chegou ao Brasil, que foi Lawrence Kohenburger, né? Que era casado com a Maria Francisca Thorne. E ele vai contar pra gente sobre o que ele sabe a respeito do túmulo, né? Se ele lembra alguma coisa desse dia, desse passeio, que ele foi lá visitar o túmulo, né? Fazer uma narrativa. A verdade é o seguinte, nós recebemos a visita do Guilherme e ele queria ir lá no túmulo do nosso tataravô meu, cara. E aí nós vamos pegar um táxi e fomos lá. Eu só não posso dizer exatamente, vamos dizer, o dia, né? O dia, o ano, né? Sim, mas pelos meus cálculos, eu acho que eu fui naquela ocasião 17 para 18 anos, assim. E nós fomos lá e tiramos fotografia. Só que esse túmulo foi totalmente destruído, porque lá em Novo Hamburgo tinha uma escola vocacional que se chamava, que era mais ou menos parecido com a FEBEM, né? Assim. Só que naquele tempo o jovem não era tão malvado, né? E eles destruíram, provavelmente acharam que tinha dinheiro, ouro, qualquer coisa, porque esse túmulo era solidário dentro das terras dele. E a gente não sabe o motivo, mas provavelmente o motivo foi por causa desse solo que tem aqui. Isso quer dizer maçonaria, né? Então, como naquele tempo as igrejas, né, condenavam, né? A católica era o maior, vamos dizer assim, contrário à maçonaria. A igreja evangélica não tinha poderes, porque naquele tempo o governo do Brasil não admitia, por exemplo, que se expandisse a igreja evangélica, né? Sim. Inclusive favorecia o catolicismo, que era a religião oficial, né? Inclusive, por exemplo, nós não podíamos ter torre na igreja, né? Nós temos, por exemplo, a igreja de Hamburgo Velho, que ela primeiro funcionou sem a torre, né, porque não era permitido uma torre. Né? Então, por isso que a gente acha que a sepultura foi feita dentro das próprias terras dele. Né? Primeiro porque ele era evangélico e depois pelo fato da provável maçonaria. Ele era membro da igreja evangélica de Hamburgo Velho, os Três Reis que nós temos lá, a mais conhecida, a igreja do relógio. Né? Ele e os filhos dele eram membros da igreja. Eu peguei os dados lá, eu encontrei os nomes deles, né? Inclusive o que eles pagaram, e assim, para isso eu tinha, né? Certo. Então daí vocês tiveram um encontro e foram lá fazer uma espécie de uma... justamente tirar uma foto para marcar Ele queria conhecer, nós levamos um fotógrafo junto também e nós tiramos essa foto. Isso é uma foto que... eu acho que ninguém tem foto do túmulo assim. Exatamente. Eu não sei, né? Porque eu sei que eu conheci o seu Hugo Egon Petri do Instituto Genealógico, ele já é falecido hoje, e ele escreveu aquele livro Cemitério das Colônias Alemãs do Rio Grande do Sul, e ele disse que ele esteve no cemitério, ele catalogou. É o túmulo. O fundo dele, né? Eu até, esse livro eu achei interessante, que no cemitério de Bruxia não consta, vamos dizer, a sepultura do meu avô, da minha avó. E ele está lá, não está catalogado. O negócio é o seguinte, o Carlos Kohenburger, eu vou falar Borga porque foi registrado Borga, né? Sim, foi. O Carlos foi enterrado do lado do meu avô. E o Carlos está no livro. Mas por que o meu avô não está no livro? Aí nós chegamos no cemitério lá em Bruxia, caiu o letreiro todo. Então o túmulo está lá, mas não tinha letreiro. Não consegui identificar. Não consegui identificar. Né? Esse é um dos motivos do livro que não apareceu o nome. Mas aí vocês conseguiram identificar, foi feito algum restauro, alguma coisa lá, conseguiram pelo menos colocar o nome dele de volta? Inclusive eles fizeram lá, por exemplo, uma pedra.
50 ou 60, botaram os nomes e erraram inclusive no letreiro, porque Kochenburger ou Kochenburger se escreve não com M e com N. O original é N, não M. Né? Sim, eu ainda tenho. E eles fizeram com M. Ah, já fizeram um erro ali. Erro, porque eu não sei porquê. É a regra de português, eu acho. Pois é, mas não se aplica em sobrenome alemão. Pois é, mas os meus primos, meus parentes lá, tudo é N. Então a pessoa que fez aquela placa deve ter feito túmulos com N também lá, porque todos eles foi feito lá de Brochia. Ele deve ter lembrado que é N, não M. Né? Tá, e outra coisa, o senhor tem o senhor tem o sobrenome ainda mais próximo ao original, Kochenburger, né? Kochenburger, né? É o original. Né? Não é que tem uma teoria que tinha que antes era Kochenburger, não sei o que, Burger, não sei o que, antigamente lá na Alemanha. Não, Burger é o original. Não, mas o senhor é Kochenburger, tá, beleza, tá, tudo bem. E o senhor sabe por que cargas d'água começaram a botar o O no lugar do U? Foi o que do que saiu isso? Eu não consegui ainda chegar no ponto, mas eu tenho uma leve desconfiança, porque em 1826, 27, quando houve aquela revolução de federais contra Campo Bom, recebeu um pastor da Alemanha, a pessoa veio da Alemanha e ele era oficial do exército lá, e ele veio para Campo Bom. Pelo livro que eu tenho lá em casa, que é do Fleck, lá de Sapiranga, ele consta o seguinte, que esse pastor, ele pegou o grupo dos alemãos para combater os federais. Né? Então, eu acredito, eu posso afirmar, que houve uma transformação para o O, porque para não aparecer como fosse alemão, porque Burger é alemão, né? E Borger já não é, porque não tem. E eu inclusive fiz pesquisa e falei com uma pessoa que entende sobre esse negócio, diz ele não existe Borger. Na Alemanha? Na Alemanha não tem. Não existe sobrenome. Ele não se enquadra. Com essa terminação. Borger não enquadra, que não tem. Bom, seria muito difícil, né, agora reverter isso no cartório. Não, isso acho que eles não deixam mais, né? 98% é Kochenburger, né? É verdade. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, só para finalizar, já que o senhor deve ter passado por essa época, eu vi a respeito que no tempo da Segunda Guerra Mundial ali, no tempo principalmente que tinha aquela aliança do Getúlio Vargas, assim, com o pessoal do eixo lá que diziam, né, o Mussolini, o Hitler e tal, que houve assim uma situação onde não era permitido o ensino de língua alemã e nem as pessoas falarem alemão, né? Que parece até que a minha avó na época ela não sabia falar em português, ela foi obrigada a aprender meio à força porque foi meio proibido, né? O senhor lembra de alguma coisa assim nesse sentido? Isso em 1938. Eu sou do interior de hoje Três Coroas. Naquele tempo era o 4º distrito de Taquara, Via Café. E nós como a igreja evangélica, né, geralmente eles tinham um colégio, uma escola, vamos dizer assim, né? Era um colégio e uma escola dentro da igreja, né? Que não podia fazer escola, então aproveitava a igreja. E nós, em 1938, veio a turma prender os alemãos, eles confiscaram a nossa biblioteca. E fecharam a nossa escola. E eu, casualmente, eu estava com um livro lá em casa, foi o único livro que eu acredito que sobrou, que não foi confiscado, foi o meu livro que eu tenho lá em casa. Né? E eu não tinha entregue no prazo ainda. Esse livro era da biblioteca? Da biblioteca. E o senhor tinha retirado para ler? Para ler, né? E era em alemão? Naquele tempo eu tinha... E era gótico não? Era essa alemão na letra? Era gótico? Isso eu não me lembro agora, eu acho que não, eu acho que era letreiro... Letra normal. Eu acho que era. Mas nós tínhamos a nossa aula, naquele tempo era mais ou menos 60% em alemão e 40% em português, ou menos até em português, porque naquele tempo era difícil, né? Não tinha preparo para isso. Isso é um dos fatos que eu sei, por exemplo, que foi confiscado pela época do Getúlio e fechou os livros.
fechou, vamos dizer, a escola. Então muita gente ficou empenhada como eu também, não tinha escola para continuar. Aí a minha mãe, eu tinha um tio morando em Novo Hamburgo, aí eu fui para Novo Hamburgo, aí eu fui no colégio São Jacó, que era na Novo Hamburgo, passei um ano lá, depois então eles abriram outra vez a escola lá, mas era municipal. Então, essa ali é a minha trajetória, assim, eu em 1943, eu vim para Novo Hamburgo e fechei agora em agosto, eu sempre disse que dia de agosto, eu vim no dia 31 de agosto, às 10 horas com um trem. Eu vim Lembra tudo, né? Que legal isso. Eu vim para me estabelecer em Hamburgo Velho. Isso fez 70 anos agora, né? É um tempinho, né? Já faz um tempinho. Mas o senhor está conservado? O senhor está bem? Nós temos uma água milagrosa lá, lá em casa, no meu quintal, lá, uma água milagrosa. Né? Eu sou da 27. Sim. Hoje estou com 86, vou para 87. E graças a Deus eu tenho, assim, como é que eu vou dizer? O espírito jovem. Eu sou protegido, né? Que eu posso continuar assim. Claro, com certeza. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, sim? Não, eu acho que mais ou menos era isso que a gente queria ver, né? Sim. Eu agradeço. É uma honra muito grande tê-lo conhecido, porque desde que me apresentaram aquela foto, né? Sim. E eu fiquei sabendo, daí eu pensei, eu vou ter que conhecer o seu Ivo, porque é um orgulho para nós, assim, que é uma pessoa que foi lá desbastar aquele ambiente lá, achou o túmulo lá e que ele praticamente estava meio escondido lá, né? Não, naquele tempo ainda estava, porque era dentro de uma roça, então o pessoal que moravam lá na Itália ainda conservava limpo. Mas o pastor Atkinson, que é da família também, ele veio lá em casa... Ele é parente do Roberto? É o avô do Roberto. E ele veio lá em casa e perguntou para mim se eu sabia quem era a Astera lá agora que estava lá. Sim, então, a Astera pertencia para o Camerini. O Camerini era do negócio do trabalho, né? Certo o que era, mas ele fiscalizava as fábricas, negócio dos funcionários. Fiscal do Ministério do Trabalho. Ele era o dono, naquele tempo, era o dono lá onde estava o túmulo. Aí nós fomos lá, eu consegui falar com ele e ele então disse, não, eu não tenho problema, pode fazer, restaurar aquilo, agora só eu tenho uma exigência. Vocês vão ter de fazer entrada, calçada da rua, só aquela rua até a parte lá, e fazer, vamos dizer, todo com pedra também e botar corrente. Bom, eu e o pastor, nós não podíamos fazer, porque isso é uma coisa que ia sair caro. Aí nós deixamos, nós falamos e deixamos assim, logo depois foi destruído. Mas faz muito tempo então que foi destruído. O senhor acredita então que foram os internos da FEBEM, entre aspas, que era um outro nome na época? Eu tenho certeza, porque eles abriram... Os de menor. Eles abriram sempre, né? A localidade, lá tinha um salão de baile e o governo alugou, não sei, ou comprou, não sei, eles botaram pessoa, a curizada lá. Às vezes até por maldade estrago, né? A pessoa, então, espírito destrutivo. A curizada estava mais ou menos longe, máximo 200 metros do túmulo, né? E aí a turma tipo lá... como se fosse aqui o túmulo quase lá nas árvores, né? Então lá, era bem acessível para eles. E eles foram lá e destruíram tudo. Era isso aí que eu tinha. Então muito obrigado pelo seu depoimento, muito prazer, fiquei feliz mesmo, tá? Agora o Roberto quer falar alguma coisa também? Quer aproveitar? Não sei se ele quer aproveitar. Não, eu quero esclarecer esse negócio. Tá, ele vai explicar então. Ali dessa casa de correção de menores. Na realidade, essa casa de correção de menores, que hoje é o Colégio Alberto Pasqualini em Novo Hamburgo, até 1938 era a escola de professores católicos. Católico. E daí, devido à nacionalização, ele foi vendido. Fechado e o prédio foi vendido, os jesuítas venderam para o governo, e daí o governo colocou isso lá. Eu acredito que ele foi desapropriado, né? Sim, tomaram conta. Então, porque eu trabalhava em Hamburgo Velho naquela época e nós fornecíamos rancho lá para eles, né? Então aí eu conhecia os diretores que estavam lá, eu conhecia tudo, eles moravam junto no mesmo local de tela, tinha casas, né? E aí aquilo ali depois então passou
Aí começaram a construir os prédios desses, né? Tá? E aí depois, então, hoje é o Colégio Alberto Pasqualino que está ali, né? Que é do Estado. Desculpa. Ok. Então tá.